Se tu deseja viver uma vida dos sonhos, tu precisa estar disposto e preparado para pagar alguns custos. Esse é um dos vídeos que tu pode gostar ou não gostar. Mas é um vídeo muito importante para ti se tu deseja viver a vida dos teus sonhos. Se tu quer alcançar algo grandioso na tua vida, tu precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Tu precisa estar disposto a pagar certos custos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida, tudo aquilo que é significativo para ti. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui. Eu quero conversar contigo sobre o custo de viver uma vida dos sonhos. É importante que tu entenda que viver a vida dos teus sonhos, mesmo que seja um caminho direcionado ao que tu deseja, vai ser um caminho que muitas vezes vai trazer certos desafios, certas decisões difíceis, certas dificuldades, certas barreiras, certas montanhas difíceis de serem alcançadas, escaladas. Tu precisa entender isso e tu precisa estar disposto a pagar, a arcar com certos custos para que tu tenhas ferramentas necessárias para conseguir escalar a montanha que tu precisa. Viver a vida dos teus sonhos não significa viver sem desafios, não significa viver sem sacrifícios, mas significa viver com os sacrifícios que fazem sentido para ti. Significa viver aquilo que é significativo para ti e aquilo que realmente te preenche. Viver a vida dos teus sonhos não significa não ter desafios, não precisar dar duro, não precisar dar o teu melhor. Viver a vida dos teus sonhos, pelo contrário, vai precisar muito da tua energia, da tua disposição, da tua vontade. Mas é muito diferente tu viver para os teus sonhos e não viver para os teus sonhos. Às vezes, a gente acredita que está seguindo um caminho significativo, mas a gente não está. Muitas vezes, tu apenas está em busca do resultado e tu esqueceu do teu significado interno. Eu vou falar sobre isso mais pro final desse vídeo, mas eu quero entrar em um ponto específico contigo sobre viver a vida dos teus sonhos e os custos em si de viver a vida dos teus sonhos. Quais custos são precisos tu pagar para viver o que tu deseja? Um dos custos mais fortes que eu percebo e eu acredito é o custo de tu ser considerado como diferente e de tu precisar seguir um caminho diferente da manada. E tu precisa estar disposto e preparado para ser criticado, para ser julgado e muitas vezes humilhado. Se tu deseja alcançar os teus objetivos nessa vida, tu precisa estar disposto a pagar o custo de seguir um caminho diferente e de ser visto como diferente. Eu já falei em outro vídeo por aqui que ser gênio em terra de loucos é ser considerado como louco. É basicamente isso. Tu vai ser considerado como louco, como alguém que não pensou por seguir um caminho diferente. E tu precisa estar preparado para ser visto desse modo. Tu precisa estar preparado para isso. Pois se tu não estiver preparado, tu vai acabar caindo em discursos da sociedade, tu vai começar a acreditar que não deve seguir o seu próprio caminho e tu vai começar a se alienar de si mesmo. Tu vai começar a se influenciar pelos outros. E os outros vão começar a ter poder sobre a tua própria vida. Tu deixa de ser o escritor da tua própria história para começar a ser um coadjuvante da história dos outros. Então, tu precisa estar disposto a seguir um caminho diferente e a ser visto como diferente. É um custo que tu precisa pagar.
e que tu precisa estar preparado para pagar, pois ele vai vir. Uma hora ou outra ele vai vir. E o outro custo que é preciso que tu tenha para alcançar, e outro custo que tu vai ter para alcançar os teus sonhos, é a abdicação de prazeres rápidos. Se tu quer alcançar alguma coisa grandiosa na tua vida, se tu pensa em iniciar um novo trabalho, se tu pensa em iniciar um novo hábito, se tu tem um projeto novo e tu quer colocar em prática no mundo, tu precisa se abdicar de prazeres rápidos, pois o resultado daquilo que tu deseja não reside no curto prazo, reside no longo prazo. E tu precisa estar disposto a abrir mão daquilo que é rápido. Tu precisa estar disposto a abrir mão de prazeres rápidos para ter prazeres no futuro. Tu precisa estar disposto a abandonar aquela saída do final de semana se tu deseja passar em alguma prova. Se tu tem um projeto que tu quer colocar em prática nesse ano, talvez tu tenha que abdicar dos prazeres rápidos que normalmente tu tinha nos domingos, nos sábados. Se tu tem alguma ideia nova, talvez tu tenha que abdicar de algum prazer rápido, de algum prazer imediato. E a verdade sobre a vida é que o que é significativo, o que realmente é grandioso na tua vida, não vai ser conquistado de um modo rápido. É preciso um processo para conquistar o que é grandioso. É preciso um processo, e esse processo muitas vezes é lento. E tu precisa estar disposto a caminhar nesse processo lento. Claro que no processo tu vai conquistar novas coisas, mas o resultado maior, ele reside no longo prazo. Chegar no final da montanha é um processo que leva tempo. E tu precisa aproveitar o processo de escalar cada degrau rumo ao pico. É preciso que tu esteja disposto a abdicar de prazeres rápidos se tu deseja ter resultados no longo prazo. Porque os prazeres rápidos do presente, eles acabam te alienando, eles acabam te deixando preso a um estado de inércia. Eles te deixam preso a um comodismo, a uma conformidade. Se tu não consegue abdicar do que é rápido, tu não consegue ficar por muito tempo em um processo que é longo. E os resultados que tu deseja, a vida dos teus sonhos, reside nesse processo longo. Então esteja disposto a abdicar de prazeres rápidos, esteja disposto de abrir mão de algumas coisas que tu gosta no presente para que tu conquiste o que tu deseja no futuro. Tu precisa estar disposto a isso. Eu entendi com a prática, entendi estudando para vestibular, que eu precisaria abrir mão de alguns domingos. Desligou a luz aqui, mas a gente vai continuar o vídeo assim mesmo. Eu entendi com a prática, com o tempo, que eu precisava abrir mão de alguns domingos se eu realmente quisesse passar em uma universidade federal. E a verdade é que eu abri mão de muitos domingos. Abri mão de muitos domingos, abri mão de muitos finais de semanas, de muitas saídas, eu abri mão de momentos de bebidas. Eu abri mão de muitas coisas para alcançar o que eu desejava. E se tu deseja algo realmente na tua vida, se tem algo dentro de ti que está querendo sair, se tu tem uma vontade enorme de conquistar o mundo, tu precisa estar disposto a abrir mão dos prazeres rápidos da vida. E tu precisa estar disposto a caminhar por muito tempo nesse caminho que muitas vezes é longo.
entendeu? Tu precisa estar disposto a abdicar do que é rápido para poder conquistar aquilo que está no longo prazo. E um outro custo, que esse é um custo em si que é importante e que tu precisa estar preparado se tu quer alcançar a vida dos teus sonhos, é um custo que muitas vezes acaba nos deixando mal, mas com o tempo tu entende isso, que é o custo de estar sozinho muitas vezes. Quando tu deseja alcançar alguma coisa de diferente, tu é visto como alguém diferente, como eu falei no início desse vídeo, e tu precisa estar disposto a ser visto como alguém diferente. Só que nesse ato de ser diferente, muitas vezes tu vai caminhar sozinho. Se tu abdica de prazeres rápidos, tu vai acabar se afastando de muitos ambientes que são prejudiciais para ti. E nesse afastamento, muitas vezes tu vai acabar sozinho. E tu precisa estar disposto a estar sozinho em alguns momentos. Tu precisa estar disposto a estar contigo mesmo. Tu precisa estar disposto a ser a tua própria companhia, a não depender de outra pessoa para ser feliz. Tu precisa aprender a se suprir e não a precisar de alguém para te suprir. Tu precisa aprender a ser feliz sozinho. E tu precisa entender que estar sozinho vai ser uma consequência do foco nos teus sonhos. Porque provavelmente todas as pessoas que tu convive hoje em dia não possuem o mesmo sonho que tu. Não possuem os mesmos desejos, os mesmos objetivos. E é por isso que tu precisa estar disposto a pagar esse custo de estar sozinho muitas vezes. E tu vai estar. Tu tem que estar preparado para isso. E estar sozinho, eu aprendi uma coisa. Estar sozinho não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Quando tu entende o poder de tu gostar da tua própria companhia, a tua vida muda. Quando tu começa a ser feliz contigo mesmo, a tua vida muda. Quando tu começa a ter prazer por pegar um livro, por escrever, quando tu começa a ter prazer na tua própria companhia, tu começa a ser muito mais seletivo com quem entra na tua vida. Quando tu é feliz sozinho, quando tu aprende a ficar sozinho consigo mesmo, tu começa a ser seletivo com o que tu vai viver. E não é qualquer pessoa que vai ter a possibilidade de entrar na tua vida. Quando tu entende também o que te faz feliz e quando tu é feliz sozinho consigo mesmo, tu entende o que tu merece. E tu começa a colocar limites em certos relacionamentos. Então, estar sozinho é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Só que no início pode ser uma coisa ruim e pode ser difícil para ti ficar sozinho no início. Mas se tu quer conquistar algo grandioso na tua vida, tu precisa estar disposto a pagar esse custo. Tu precisa estar disposto. E é muito importante aqui que... É muito importante nessa parte de estar sozinho que tu pense com quem que tu quer se relacionar. Muitas vezes estar sozinho pode ser doloroso, pode ser difícil, pode incomodar. Não vou dizer também que vai ser as mil maravilhas, que tu vai se conhecer, ser feliz a todos os momentos. Não vai ser tão fácil assim, porque nós somos seres sociais, nós somos seres programados para pertencer e nós precisamos do convívio social. E se excluir
de todo o mundo ficar sozinho por completo numa reclusão não é algo saudável também. Mas é importante aqui, é importante que tu aprenda a ser sozinho, a ser feliz sozinho. E é importante que tu encontre uma pessoa que seja parceira dos teus sonhos. Claro que os sonhos muitas vezes serão diferentes de uma pessoa para outra, mas é importante que tu encontre uma pessoa que seja parceira para te acompanhar nesse processo de alcançar os teus sonhos. E tu também vai precisar ser parceiro de acompanhar os sonhos daquela outra pessoa. Mas é importante que tu tenha essa parceria, que tu tenha esse apoio. É importante. Se tu for se relacionar com alguém, tem essa parceria. Tenha essa parceria e busque alguém que esteja disposto a caminhar contigo em direção aos teus sonhos. Não que seja uma pessoa que vai te tirar daquele caminho e que vai fazer com que tu foque no que é rápido, no que não tem significado. Tu precisa estar disposto a pagar esse custo de estar sozinho e tu também precisa pagar o custo de não se relacionar com qualquer pessoa se tu deseja viver os teus sonhos. É importante tu entender esse custo. É importante porque às vezes nós somos muito influenciados pela beleza exterior das pessoas. Mas uma pessoa ser bonita por fora não significa que vai ser uma pessoa que vai te ajudar a alcançar os teus sonhos. E um relacionamento afeta muito a vida da pessoa, o modo como ela alcança os sonhos dela e o modo como ela caminha. Um relacionamento influencia no teu caminhar. Então toma muito cuidado com isso e esteja disposto a pagar esse custo. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre um cuidado que tu tem que ter, certo? Antes disso, vamos retomar os pontos de custos em si que tu tem que estar disposto a pagar. O primeiro custo é o custo de ser visto como diferente, de estar disposto a ser visto como diferente, a caminhar um caminho diferente da maioria, ser diferente da manada. Tu precisa estar disposto a pagar o custo de ser visto como diferente. Segundo custo é abdicar de prazeres rápidos para poder ter a energia suficiente para alcançar os teus objetivos no longo prazo. E o terceiro custo é o custo de estar sozinho muitas vezes e junto com isso de buscar uma pessoa que seja parceira para ti na tua vida e que tu não se relacione com qualquer pessoa. E agora um cuidado que eu quero que tu tenha é um cuidado com certos discursos sobre sacrifícios. Sobre sacrifícios que tu precisa fazer na tua vida para alcançar certos resultados. Eu vejo atualmente alguns discursos extremos de que se tu quer ter algum resultado na tua vida, tu precisa sacrificar tudo. Tu precisa sacrificar todos os teus finais de semana, tu precisa sacrificar tudo. Porque o objetivo da vida é só tu alcançar um resultado específico. Eu quero te dizer uma coisa. Se tu se sacrifica apenas por resultados, dificilmente tu vai viver com sentido e tu vai viver bem. Se tu apenas objetivo sacrifício para ter algum resultado, possivelmente no fim da tua vida, tu vai se arrepender pela vida que tu viveu. Pois uma vida direcionada a resultados não é uma vida significativa. Não é uma vida que te preenche. Então tu precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. Sacrifícios serão precisos, sim. Mas tu precisa se sacrificar em alguns momentos para viver aquilo que tem sentido para ti, para viver os teus sonhos. O resultado vai ser uma consequência desse sacrifício em direção aos teus sonhos. O resultado vai vir como consequência. Tu precisa estar disposto a ter certos sacrifícios para viver os teus sonhos.
Porque para viver os teus sonhos, tu vai ter que ser diferente da maioria. Então, sacrifícios serão necessários. Mas, se tu se sacrifica apenas para ter um resultado grande, para apenas aparentar ter algo para a sociedade, bom, esse tipo de sacrifício vai apenas te prejudicar. Então, assim, toma muito cuidado com quem tu escuta, com o que tu escuta, porque muitas vezes vão te dizer que tu vai ter que se sacrificar apenas para ter resultados materiais, para ter apenas resultados aparentes, para apenas alcançar a aparência frente à sociedade. E esse tipo de sacrifício é um sacrifício que vai te destruir por dentro e vai te alienar de si mesmo. Então, assim, sacrifique-se por aquilo que tem sentido para ti, por aquilo que te preenche, por aquilo que te move, por aquilo que vai fazer a tua vida ser significativa. Pois o resultado material, o resultado de vida, vai vir como uma consequência desse processo de foco nos teus sonhos, de foco no teu sentido. Pois, se tu se sacrificar por aquilo que é insignificante, tu vai viver junto com a manada e tu vai seguir um caminho que não é teu, que não faz sentido, que não é significativo. Tu vai ser como todos os outros. Entendeu? Entendeu que tu precisa ter cuidado? Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil tu viver a vida dos teus sonhos. Estou falando aqui a real, como que vai ser. Haverão sacrifícios sim, mas escolha os sacrifícios que tu vai fazer. E não escolha seguir um caminho voltado apenas para a materialidade das aparências. Seguir um caminho focado apenas nas aparências vai te manter mais distante do que tu deseja e lá no fundo vai te manter muito mais distante dos resultados que realmente fazem sentido para ti. Então, toma muito cuidado com esse tipo de discurso e se tu quer um ambiente que te influencie a uma vida mais significativa e te ofereça visões mais profundas sobre a vida, e se tu gosta desse tipo de visão que eu passei agora nesse vídeo, vai no meu canal e se inscreve, porque o objetivo desse canal aqui é te dar a visão necessária de como que tu pode alcançar a vida dos teus sonhos de modo mais leve e de modo mais significativo. Então, se inscreve no canal e tamo junto. A gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.